a ideia das promessas de Deus, né? As promessas de Deus são um tema a partir do qual giram vários dos assuntos que estão presentes nas Sagradas Escrituras. A gente vai encontrar as promessas de Deus em todas as Escrituras, começando lá do livro de Gênesis. Aliás, o relacionamento de Deus para com o ser humano, a proposta de Deus de nos salvar, tudo gira em torno das promessas divinas. Inclusive, até o nosso comentarista, ele faz uma citação aqui na nossa revista, dizendo que a primeira promessa divina presente nas Escrituras está lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Logo assim que o ser humano pecou, logo que houve essa revolta da humanidade contra Deus, já logo de imediato, Deus ele já faz questão de fazer uma promessa. E é a primeira promessa que aparece, embora eu acredite que antes já tem algumas outras promessas, depois a gente pode falar sobre isso, mas a primeira promessa relacionada à salvação já está ali no livro de Gênesis. Deus, ele diz para a humanidade que tinha acabado de pecar, né, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali começa uma promessa. E todos os outros temas que vão se desenvolvendo na Bíblia dali para frente giram em torno dessa promessa. Então as promessas de Deus, irmãos, são um assunto fundamental, porque se a gente for acompanhar a história bíblica a partir daí, do livro de Gênesis, a gente vai ver que tudo vai girando em torno de promessas. Primeiro essa promessa de Gênesis 3,15. Da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí você anda um pouquinho mais na Bíblia, estamos em Gênesis capítulo 3, já no capítulo 4 tem uma outra promessa que eu vou falar daqui a pouco, mas se você anda mais um pouquinho, você vai lá para o livro de Gênesis ainda, quando você se depara com o relato ali do dilúvio, há novamente uma promessa. No culto de terça-feira aprendemos sobre a promessa de Deus logo depois que terminou o dilúvio. E mais do que ter as promessas, a história bíblica fala de pessoas que viveram, né, a sua comunhão com Deus, que intensificaram a sua comunhão com Deus, porque acreditaram naquilo que Deus falou. É o caso de Noé. Como é que começa a história de Noé? A história de Noé começa com Deus se apresentando para Noé e lhe fazendo uma promessa, dizendo: você construa uma arca, porque vai vir o dilúvio e vão vir as águas, eu vou salvar você e a sua família. Deus está prometendo algo para Noé. Aliás, antes mesmo de Noé nascer, o texto bíblico diz que quando Noé nasceu, o pai de Noé diz, né, esse menino, ele profetiza, né, a respeito da vida de Noé. Então veja, tudo vai girando em torno da promessa de Deus. E os personagens bíblicos, todos eles estabelecem algum tipo de relação com essa promessa, acreditando naquilo que Deus falou. E esse tema ele é tão amplo, irmãos, que se a gente for lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, livro de Hebreus capítulo 11, é um capítulo inteiro dedicado a falar de pessoas que receberam da parte de Deus algum tipo de promessa e se relacionaram em relação a essa promessa que Deus fez, que são chamados heróis da fé. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele resume o que é fé dessa forma. O que é fé? É acreditar na promessa que Deus fez e viver a vida aqui na terra acreditando que aquilo que Deus falou é verdade. E ele vai extraindo várias histórias lá no Antigo Testamento, e todas essas histórias têm em comum essa ideia de pessoas que ouviram a voz de Deus, primeiro que acreditaram que Deus era real, que Deus era vivo, que Deus existia. E o escritor aos Hebreus até coloca lá no versículo 6, né, que qualquer um que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe, né, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E o que é o galardoador? Galardão é uma coisa que vai vir lá na frente, então tem a ver com promessa. A nossa relação com Deus tem a ver com o fato de nós acreditarmos nas promessas que Ele fez. Então eu acho que só a partir daí a gente tem a justificativa do porquê que a gente tem que tirar
pelo menos 3 meses de estudo aqui na escola dominical para se dedicar às promessas. Porque se não fossem as promessas, nós não estaríamos aqui. A gente só está aqui porque a gente acreditou em algo que foi dito para nós. A gente acreditou em algo que tem a ver com o nosso futuro. E isso fez com que a gente se organizasse, que a gente se tornasse cristão, desenvolvesse a nossa vida cristã. Então tudo gira em torno das promessas de Deus, na vida cristã e também na história da Bíblia Sagrada. E quando eu estava pensando, irmãos, nesse tema, nessa ideia das promessas, eu me lembrei de um caso da Bíblia Sagrada. Aliás, tem um livro da Bíblia que gira totalmente em torno dessa ideia, que é a carta que foi escrita aos Hebreus. Qual que era o problema que gerou, né, a escrita dessa carta, a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus ela foi escrita para um grupo que estava muito desanimado. Era uma igreja que estava passando por uma série de perseguições. Tinham alguns irmãos, está escrito lá no decorrer da carta aos Hebreus, que entre os membros daquela igreja, ou daquele grupo de igrejas, tinha irmãos que tinham perdido seus bens por serem cristãos. E a lógica dos irmãos da igreja era assim: olha, antes de nós sermos cristãos, nós estávamos com a vida estabelecida, e depois que a gente passou a ser cristão, a gente passou a ser perseguido, a gente passou a perder as coisas, a gente passou a ter gente que virou nosso inimigo. Então, não está compensando ser cristão. Essa era a lógica, né, dos irmãos daquela igreja. E é uma situação complicada, né? Quando você vai tentar aconselhar alguém que chega para você e diz: olha, eu até quero permanecer crente, mas não está compensando, as coisas da minha vida estão piorando. Você fala: não, mas vai melhorar. Você vai dizer: não, piorou justamente porque eu sou cristão. Antes de ser cristão não estava bem. E como que você vai aconselhar? E a carta aos Hebreus fala justamente sobre isso. É uma carta que tem o objetivo de colocar ânimo, né, nos irmãos. E uma dos argumentos que o escritor aos Hebreus usa, ele diz: irmãos, olhem para os personagens bíblicos. Todos os personagens bíblicos lá do Antigo Testamento, eles permaneceram firmes porque eles acreditaram naquilo que Deus havia falado para eles. E eles viveram em função das promessas que Deus lhes fez. Só que aí é um grande problema, irmãos. Porque vamos pegar, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão, ele é o pai da fé. Abraão, ele é considerado um dos principais personagens do Antigo Testamento. Mas tente se colocar no lugar de Abraão, quando Deus se apresentou diante de Abraão. O livro de Josué diz que o pai de Abraão, Terá, ele era fabricante de deuses. Então você imagina que na casa em que Abrão ainda, não Abraão, mas Abrão, na casa que Abrão vivia, eu imagino que tinha um monte de prateleiras com vários deuses, os deuses lá mesopotâmicos de todos os tipos. E Abrão viveu, cresceu dentro desse universo, numa casa em que se fabricavam deuses dos mais variados. E de repente, o verdadeiro Deus, o verdadeiro e único Deus, se apresenta para Abrão. A gente não sabe exatamente como aconteceu isso, como foi essa experiência, mas a Bíblia relata que Deus ele se apresenta para Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então pensa agora na perspectiva de Abrão. Talvez, penso eu, o primeiro instinto de Abrão fosse olhar, né, para a prateleira dos deuses, dizer: qual desses deuses que está falando comigo? E aí Deus fala: nenhum, sou o Deus real. Mas qual que é a representação do Senhor? Não tem. Eu não estou limitado a uma representação de uma estátua, de um ídolo. Eu sou maior do que tudo isso. E o que o Senhor está falando para mim? Eu estou falando para você sair da sua terra, da sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer você pai de uma multidão.
E aí Abraão poderia pensar nos seus filhos, mas Abraão não tinha filhos. Não tinha filhos, e a história bíblica vai mostrar da dificuldade que teve. Ele foi envelhecendo, não tinha filho, e a promessa de Deus é que ele seria pai de uma multidão, alguém que não tinha filho, que já era idoso, e daria uma terra enorme para ele. E quando Abraão olha para frente, o que tem diante dele? Nada, só tem deserto, e Deus falando que ia dar uma grande terra para ele, ia dar uma nação. Ele não tem filho, na frente dele só tem deserto, não tem nada no qual ele pudesse se apalpar para acreditar naquilo. Só que a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então veja, é aqui que começa essa dinâmica das promessas de Deus. O que Deus falou para Abraão não tinha nada a ver com a realidade que estava diante dele. Aliás, o que Deus falou para Abraão, contrastava totalmente com aquilo que ele via diante dele. E aí o escritor aos Hebreus ele vai mais adiante. Ele diz, só que Abraão creu, e Abraão ele viveu, essa expressão é muito bonita, ele diz que Abraão viveu a sua vida toda como alguém que via o que era invisível. E diz que ele buscava a pátria celestial. E eu fiquei pensando muito nessa expressão que o escritor diz. Parece que Abraão estava aqui e diante dele não tinha terra para ele. Ele diz que ele peregrinou na terra que Deus tinha prometido para ele, mas não tinha nada ali de palpável. Durante um bom período da sua vida ele não tinha nem descendente. Mas ele acreditou que aquilo que Deus tinha falado, ainda que não tivesse se cumprido, ainda que não tivesse nada na sua realidade que provasse que aquilo era verdade, mesmo assim ele creu e viveu como se aquilo fosse verdade, porque ele sabia que aquilo era de fato verdade. E o escritor aos Hebreus, então, ele trabalha com essa lógica. Ele diz, irmãos, a gente é assim. Ser cristão não é basear-se na realidade que a gente tem diante dos nossos olhos. É acreditar num projeto muito melhor, muito maior, que vai além dos nossos pensamentos, mas que não necessariamente tem alguma coisa diante de nós que prove aquilo. É viver vendo o invisível. E quando você vive assim, o escritor aos Hebreus trabalha nessa lógica, ele diz o seguinte: quando você vive vendo o invisível, acreditando naquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus vai fazer lá na frente, quando você entende o tamanho daquilo que Deus disse que vai ter lá na frente, aquilo que de fato está diante de você se torna pequeno. Então, é mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, quando ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com o eterno peso de glória que nós teremos quando nós chegarmos do céu. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: por pior que seja a dificuldade que a gente viva aqui, é muito pequeno, porque assim, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação. E eu costumo dizer que ninguém que está sendo atribulado, ninguém que está passando por um problema, e a gente conhece irmãos que têm problemas assim, difíceis, complicados, que não dá para resolver. E eu não conheço nenhum irmão que você vá perguntar como que está caminhando a sua vida, e ele está com um problema grande, você pergunte, como que está a situação? Ninguém vai responder para você, é uma situação leve e momentânea. Não tem nada de leve e momentâneo no meu sofrimento. Só que é uma questão de perspectiva, Paulo está dizendo. É assim, pode ser muito grande, mas quando você compara o seu problema com aquilo que está reservado para nós na eternidade, qualquer problema, por maior que seja, vai se tornar leve e momentâneo. Então é isso, é uma questão de comparação, é uma questão de perspectiva. Aquilo que está diante de mim é muito pequeno comparado com aquilo que estará diante de mim lá. E como eu acredito que aquilo que estará diante de mim lá na frente é muito maior do que aquilo que está diante de mim agora, eu considero isso como passageiro, eu considero isso como leve, como momentâneo. Aquilo que está preparado para mim no céu é muito maior do que aquilo que está diante de mim. Isso, irmãos, é olhar para frente e ver o invisível.
acreditar na promessa de Deus, acreditar naquilo que Deus tem reservado para nós. Isso faz com que o nosso comportamento mude. Eu ouvi uma história de um irmão, um testemunho, né, de um irmão, que disse que era um irmão que foi muito fiel a Deus durante a sua vida, e disse que ele estava próximo da morte, né, e disse que a família dele estava muito preocupada com a proximidade da morte dele, e a pessoa correndo para lá e para cá, e aquilo tudo, e o irmão com uma tranquilidade muito grande. Aí disse que alguém foi orar pelo irmão, e o irmão falou o seguinte: olha, me ajude em oração, que eu estou pedindo algo para Deus. E o que o senhor está pedindo para Deus? Está pedindo para Deus te tirar dessa situação? Ele falou: não, eu estou pedindo para que Deus me conserve com paciência, porque eu não posso envergonhar o meu Jesus diante dessa situação. Imagina se eu me desesperar. Eu tenho que me manter calma, me manter tranquilo, porque eu sei que o que está preparado para mim daqui a alguns dias é tão maior, é tão grande comparado com o sofrimento aqui dessa terra, que se eu demonstrar algum tipo de desespero, o que as pessoas aí vão pensar a respeito de Jesus? A minha oração é para eu terminar os meus dias aqui tranquilo, porque aquilo que está diante de mim é muito maior do que aquilo que está, o que está me esperando lá no futuro é muito maior do que aquilo que está diante de mim. Então, o crer, irmão, na promessa de Deus lá na frente, faz com que a nossa vida aqui hoje seja diferente, a gente viva de uma forma diferente. Só que isso traz alguns problemas para nós, irmãos. Porque é o seguinte: se a gente crê que Deus pode fazer todas as coisas, e esse é o primeiro tópico da lição de hoje, né? Nós podemos acreditar nas promessas de Deus, porque Deus, de fato, pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Não existe para Deus qualquer tipo de limitação para qualquer coisa que Ele possa fazer. E por isso que a gente pode crer que se Deus falou alguma coisa, Deus vai cumprir. Porque nós não temos condições de cumprir aquilo que a gente fala. Às vezes o ser humano não cumpre aquilo que fala. Às vezes é por um mau caráter mesmo. Promete uma coisa e depois não cumpre. Mas às vezes a gente até promete uma coisa e a gente não cumpre porque a gente não consegue, né? Às vezes a gente promete para o filho: eu vou comprar tal coisa para você no mês que vem, e a gente tem uma boa intenção em fazer isso, e aí de repente a gente fica desempregado. Aí muda a vida toda, e a gente não consegue cumprir a nossa promessa por conta de alguma limitação, que é uma limitação que vai além da gente. Agora, como Deus não tem limitação nenhuma, Deus pode fazer o que Ele quiser o tempo todo. Aqui eu abro até um parênteses, eu ouvi um pastor pregando certa vez, né? Eu achei muito interessante a forma como ele expôs isso. Ele falou que, se a gente for pegar os trechos bíblicos lá do Antigo Testamento, a gente vai ver essa questão de como que Deus é poderoso para fazer as coisas, independente das circunstâncias, né? E tem um texto difícil lá em Êxodo, né, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó, e fica essa discussão: foi Deus que endureceu o coração de Faraó, o coração dele já era duro. E assim, a explicação é a seguinte, né? Ele falou: imagina que Deus está cumprindo o seu propósito ali com o povo de Israel, vai libertar o povo de Israel, e talvez alguém que estivesse analisando, vendo aquela situação, dissesse assim para Deus: Senhor, mas o Senhor vai libertar o povo do Egito? Vou. Mas tem um homem de coração duro que está lá no trono, tem lá um faraó e ele tem um coração duro, e aí? Não vai dar para o Senhor libertar o povo, porque o coração dele é muito duro e é ele que manda em tudo lá. Aí Deus olha e fala: não tem problema. O coração dele é duro, eu endureço mais ainda e faço a minha glória aparecer por meio desse coração duro que você acha que é o grande problema. Eu uso esse coração duro para que o meu nome seja glorificado. Vou endurecer até mais, porque ele vai ficar mais duro ainda, e aí que eu vou mostrar ainda mais a minha glória. Aí alguém diz: ok, resolvido o problema do coração duro, mas quando eles saírem, tem um mar vermelho enorme lá diante do povo. Aí Deus fala: mas não tem problema o mar vermelho. Aliás, eu uso o mar vermelho para fazer o maior milagre que vai ser registrado lá no Antigo Testamento. Então, nenhuma circunstância é um impeditivo para que Deus possa fazer o que Ele quer. Aliás, né, para um Deus que o escritor aos Hebreus diz, né, que fez com que o mundo surgisse do nada, né,
A partir do que Deus fez o mundo? Da sua palavra. A partir do nada, Deus criou todas as coisas. Então, não existe circunstância que seja um impeditivo para que Deus cumpra o seu propósito. Isso vale para os grandes propósitos eternos de Deus, como para os propósitos individuais da nossa vida. Só que onde que está o problema, né, irmãos, nisso tudo? Porque é o questionamento, que eu acho que talvez todos nós já tenhamos feito em alguma vez na nossa vida. Se Deus pode fazer, por que Ele não faz de imediato? Se Deus podia dar uma grande nação para Abrão, por que Ele não fez Abrão fechar os olhos e quando ele acordar aparecer um povo enorme diante dele? Por quê? Se Deus pode fazer todas as coisas, por que Ele não usa esse seu poder o tempo todo, constantemente, e faz com que os seus propósitos se cumpram? Por que os irmãos lá da carta aos Hebreus tinham que sofrer, se creem num Deus que tem todo o poder e que pode reverter todas as situações? E aí que é a grande questão, irmãos. Deus, ele não tem limitação para o seu poder. Deus não tem limitação nenhuma no que diz respeito ao tempo. É muito interessante a gente pensar em Deus nessa perspectiva. Para Deus não tem diferença entre passado, presente e futuro. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, no plano de Deus, antes mesmo do mundo ser criado, o plano com relação à morte de Jesus, já estava tudo definido. Deus vai no presente, no passado. Aliás, não é que Deus vai no presente, no futuro, no passado. Eu imagino que é assim, é como se Deus estivesse assim, diante da história toda. Ele vê ao mesmo tempo o passado aqui, o presente, o futuro, enfim. Deus controla tudo a um só tempo. Só que nós, não. Nós somos seres que estamos dentro do tempo. E Deus nos criou assim, irmãos. E não existe nada, absolutamente nada, que a gente possa fazer para limitar o tempo. A gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue avançar o tempo, a gente não... É 10:01, eu não consigo voltar a 10 minutos atrás no que eu falei, posso tentar consertar alguma coisa que eu achei que falei errado, mas já foi. Não dá para resgatar o tempo, a gente está dentro do tempo. E Deus, sabendo que a gente está dentro do tempo, Deus opera em nossas vidas dentro do tempo em que nós estamos. Porque o tempo, Deus usa o tempo para operar em nós. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que uma das características do tempo operando em nós, é que o tempo produz experiência. Não dá, irmãos, para ter experiência fora do tempo. Se você tem experiência em qualquer coisa, é porque um tempo se passou e dentro daquele tempo você aprendeu. Deus, ele é tão misericordioso que Deus usa o tempo ao nosso favor. Ele vai nos dando experiência à medida que a gente... E assim, né? A gente fala, Deus poderia fazer as coisas acontecerem de imediato? Sim. Só que Deus não quer só fazer as coisas. Deus quer que a gente conheça Ele. E como que a gente conhece Ele? Tendo experiência com Ele. E como que a gente adquire experiência? Dentro do tempo. Então Deus vai fazendo com que o tempo se desenrole. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais a respeito dEle. Ele podia dar para a gente tudo de imediato? Poderia. Só que a gente não ia conhecer Ele de verdade. Então Deus às vezes deixa lá para frente mesmo, para que nesse meio do caminho a gente conheça mais a respeito dele e a gente tenha relação com ele. E então por isso que entra essa questão das promessas, irmãos. Por isso que a nossa relação com as promessas é acreditar naquilo que Deus falou. Nem tudo Deus vai fazer de imediato, mas a gente tem a certeza de que Deus vai fazer em algum momento. E a vida cristã é isso. É acreditar que o que Deus falou é verdade. Não é acreditar que vai vir uma chuva. E qual o indício que eu tenho para acreditar? Deus falou. Por isso que a capa da revista é uma Bíblia aberta. É a gente acreditar naquilo que Deus falou. Que indício Abrão tinha para crer que Deus o faria pai de uma grande nação? Deus falou. E isso é o suficiente.
Que indício que os outros personagens do Antigo Testamento tinham para acreditar que as coisas aconteceram? A fala de Deus. Ser crente significa depositar inteiramente a nossa confiança naquilo que Deus falou. E por causa daquilo que a gente falou, a gente segue a nossa vida. A gente é cristão por causa daquilo que Deus falou. Mesmo que aquilo que Deus falou não encaixe com aquilo que a gente está vendo diante de nós. A gente caminha andando e vendo o invisível, como diz o escritor aos Hebreus. Amém, irmãos? Amém. Essa é a ideia. Mas assim, irmãos, se a nossa vida ela está baseada naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu muitas coisas na Bíblia a respeito de muitos temas. E no decorrer desse trimestre, a gente vai ter essa oportunidade de estudar alguns assuntos específicos com relação às promessas de Deus. Se a nossa vida gira em torno daquilo que Deus prometeu, primeiro, a gente precisa entender exatamente o que Deus prometeu. A gente corre o risco de se confundir e às vezes se frustrar, porque a gente acredita que Deus prometeu alguma coisa, e quando a gente vai ver, Deus não prometeu aquilo que a gente acha que Ele prometeu. E tem gente que se frustra, porque, por exemplo, acredita que quando a gente se torna cristão, Deus prometeu, por exemplo, que a gente não teria problema algum. E aí a pessoa coloca isso na conta de Deus. Deus prometeu que eu não teria problema, e eu estou tendo problema. E a pessoa se decepciona com Deus e aquilo tudo, mas assim, Deus nunca prometeu isso. A nossa vida gira em torno do que Deus prometeu, mas a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que Deus prometeu, para que a gente não se frustre. Então não é culpa de Deus, é culpa do nosso mau entendimento a respeito daquilo que Deus disse. E a gente corre sempre esse risco de entender mal aquilo que Deus tinha falado. E a Bíblia começa, por exemplo, dando para nós um exemplo de alguém que compreendeu mal uma promessa de Deus, ou quis usar a promessa de Deus de um jeito que Deus não falou. Eu disse que lá no capítulo 4 tem uma promessa. Quando o Caim foi... Deus conversou com o Caim, logo depois que o Caim matou o seu irmão Abel, tem um diálogo ali de Deus com Caim, e Deus fala para Caim, diz, olha, Deus ali se mostrou contra a pena de morte. Ele diz que se alguém matar Caim, ele será vingado 7 vezes. Então Deus colocou uma marca sobre Caim e dizendo, não vou deixar que alguém o mate. Não vai ser assim que vai funcionar. É uma promessa de Deus? Sim, é uma promessa de Deus. Deus prometeu algo para Caim. Falou, qualquer um que tentar te matar, vai ser vingado 7 vezes. Deus coloca uma marca ali sobre Caim. Passa o tempo, um dos descendentes de Caim usou uma promessa que Deus havia feito para Caim, modificou essa promessa e quis aplicar para a sua vida, que é o Lameque. E o que Lameque diz? Deus não falou lá para Caim que ia vingar 7 vezes? Como eu sou descendente de Caim, no meu caso vai ser 70 vezes 7. E ele achou que essa promessa que Deus tinha feito lá para Caim era uma promessa cumulativa, e como chegou nele, ele podia fazer o que quer, porque afinal de contas Deus falou aquilo lá para Caim. E Deus tinha falado alguma coisa? Tinha falado sobre esse negócio dos 70 vezes 7? Não! O Lameque pegou uma promessa de Deus lá para a descendência de Caim, readaptou ela e transformou ela em alguma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que Deus falou. E isso acontece até o dia de hoje, irmãos. Alguém pega uma promessa de Deus, a modifica, ou usa ela pela metade e quer aplicar na sua vida. E pior, depois a pessoa diz que vai pressionar Deus para cumprir a promessa, porque afinal de contas ele prometeu. Aí tem gente que diz, aí a pessoa coloca Deus contra a parede. Eu tenho um amigo o pregador, que ele diz, irmão Franciclei Vito, ele diz nas suas pregações, que essa história de colocar Deus contra a parede, a pergunta é, que parede? Contra qual parede que você vai pressionar Deus?
Que parede seria grande e forte o suficiente para aguentar, né, a presença de Deus? Não, primeiro que não tem parede onde você consiga pressionar Deus. Não tem essa história de pressionar Deus. Deus, ele é fiel com relação àquilo que ele falou, não com relação àquilo que a gente acha que ele falou, ou que a gente acha que ele tenha que fazer. E o exemplo disso é com relação ao próprio diabo na tentação de Cristo. Os irmãos sabem que quando Jesus foi tentado, Jesus estava num momento de grande vulnerabilidade no sentido físico, 40 dias de jejum, e diz que o diabo chegou diante dele, né, e aproveitando aquela condição de Jesus, olhou para as pedras e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele usa uma promessa de Deus. Olha aí a dependência nossa da promessa. Jesus também dependia das promessas de Deus. E ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a promessa, Deus tinha dito isso. Que o povo de Israel lá no deserto, embora recebesse todos os dias o pão que vinha do céu, Deus explicou para o povo: a vida de vocês não depende desse pão. Não achem que vocês dependerão só desse pão. Mais importante do que esse pão que eu estou mandando diariamente, é a palavra que sai da minha boca. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Não adianta eu ter pão e não cumprir a palavra de Deus. E essa foi a primeira tentação. Aí vem a segunda. E olha como que o diabo faz. Se Jesus usou uma promessa de Deus, qual que foi o contra-ataque do diabo? Usar uma promessa de Deus também. E ele usou uma promessa de Deus. Uma promessa que está lá na Bíblia. E qual era a promessa? Ele citou um versículo do Salmo 91. E está correto, ele usou o versículo do Salmo 91. O problema é que ele usou o versículo pela metade. Diz que ele levou Jesus até o alto do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora eu tenho um argumento bíblico. Porque está escrito que a teus anjos dará ordem para que te guardem. E parou aqui. Ele pegou uma promessa divina e fez uma interpretação particular daquela promessa. Se está escrito no Salmo 91 que os anjos vão guardar, isso significa que os anjos vão guardar a todo momento. Você pode fazer o que quiser, que você tem um anjo lá guardando. Só que é a grande questão, né, irmãos? O diabo, ele não pega a verdade toda, ele pega meia verdade. O versículo do Salmo 91, ele não citou inteiro. Não citou inteiro. Ele não usou a parte do versículo que comprometia o que ele estava dizendo. Porque o versículo do Salmo 91 diz que aos teus anjos dará ordem para que te guarde em todos os teus caminhos. E esse em todos os teus caminhos muda a interpretação completa. Ou seja, o que o Salmo 91 está dizendo? O anjo do Senhor vai me guardar enquanto eu estiver no caminho. Se eu sair do caminho, não necessariamente o anjo do Senhor vai guardar. Deus não falou em nenhum momento para Jesus se lançar do templo. Se ele estivesse fazendo isso, ele estaria saindo do caminho. E o anjo não vai guardar. A minha esposa, ela sintetiza isso. Quando a gente vai viajar, pega a Bandeirantes, ela olha para mim e diz assim: ó, o anjo guarda até os 120 km por hora. Dos 120 para frente, o anjo não tem mais a obrigação de te guardar. É isso. O anjo guarda em todos os seus casos. Não adianta eu querer fazer o que eu quiser, sob o argumento de que há uma promessa de Deus, de que Deus vai me guardar em todas as coisas. Não é assim, né? E Jesus respondeu, né? Ele deu um contra-argumento com outra promessa de Deus. Ele diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é essa a ideia. Por que a gente tem que entender, irmãos? A gente tem que entender o que Deus de fato prometeu para nós. Porque a promessa de Deus não é algo que a gente manipula a nosso bel prazer. A gente tem que entender o que está no coração de Deus, quando Deus nos prometeu algo. Isso vale para essas questões maiores, mas vale também, irmãos, para as questões mais particulares. E tem um caso na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu acho muito interessante, que tem a ver com essa questão de Deus prometendo algo, tem a ver com uma profecia.
Diz a Bíblia que Paulo, ele colocou no seu coração que ele iria para Jerusalém. E ele fala, em vários textos, ele diz, né, que de cidade em cidade, Deus usava alguém, e Deus falava para ele que em Jerusalém ele seria preso, né, ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Deus falou isso para Paulo em vários momentos. Imagina, irmão, isso acontecer com a gente. Você vai no culto, Deus usa alguém em profecia e diz, você vai ser preso. Se você for lá para Jerusalém, você vai ser preso. Você vai em outro culto, Deus usa outra pessoa e fala, você vai ser preso. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Eu não vou para lá, né? De todo lugar que eu estou indo, tem alguém sendo usado por Deus, dizendo que eu vou ser preso e tal. E isso aconteceu numa reunião, Paulo estava, aí teve um profeta chamado Ágapo, que entregou a profecia de uma forma muito dramática, né? Que tirou o cinto de Paulo, amarrou os pés e mãos e disse, isso será feito ao homem que é o dono desse cinto. Ele irá para Jerusalém e será entregue nas mãos dos pecadores. Será entregue na mão dos homens lá em Jerusalém. Qual foi a reação de todo mundo que estava lá no culto? Paulo, não vai para Jerusalém. Se Deus está falando para você que você vai ser preso, não vai. Só que o que era o raciocínio de Paulo? Paulo disse, imagino que Paulo diria o seguinte para os irmãos, Deus, todas essas profecias são de Deus. Deus só falou que eu vou ser preso. Em nenhum momento a profecia falou que não era para eu ir. Vocês estão entendendo que a profecia é um alerta para eu não ir. Eu estou entendendo as mesmas profecias como um incentivo para eu ir. Dizendo que eu vou ser preso e que lá o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da prisão. E aí alguém poderia dizer, mas Paulo, você ouviu o que está sendo dito, olha o que Deus falou. E aí Paulo diz, eu não estou duvidando do que Deus falou. Só que assim, Deus não falou para eu não ir. Deus só falou que eu vou ser preso. E o que Deus colocou no meu coração é que é isso mesmo que Ele quer que eu faça. E Paulo, então veja, a gente entender exatamente o que Deus falou, meu irmão. Né? Ir ligando isso com aquilo que Deus colocou no nosso íntimo, no coração, para poder interpretar, para poder ter esse discernimento a respeito do que é a vontade de Deus. Então isso é entender o que Deus prometeu, entender o que Deus não prometeu, porque do jeito que a gente aumenta as coisas, né, alguém poderia sair dizendo aí, Paulo foi desobediente, foi para Jerusalém. Foi nada. Ele cumpriu e ele acreditou naquilo que Deus, de fato, havia falado para ele. Bom, ainda essa questão da gente, às vezes, confundir o que foi dito para um, o que foi dito para outro. As lições desse trimestre são muito interessantes, porque elas vão falar de diferentes tipos de promessa. E, por exemplo, a lição que vem é muito interessante para nós. Porque fala sobre as promessas de Deus para quem? Para Israel. Depois tem uma lição que vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja. E isso, às vezes, causa muito problema. Porque, às vezes, uma promessa que Deus fez para Israel, não necessariamente é uma promessa que vale para nós. Ou, às vezes, uma promessa que Deus fez para a igreja, não necessariamente vale para Israel. Existem promessas que são promessas muito específicas. E às vezes a gente corre o risco de querer se apropriar de uma promessa que não necessariamente se aplica a nós. E como que eu sei qual que é a promessa que é para Israel? Aí você vem na EBD domingo que vem. Essa é a ideia. A gente vai entender como que é essa lógica, né? De não, às vezes, querer pegar Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que vai ser tratado nas outras lições. Deus tem uma promessa para Israel, né? Onde você colocar a planta do seu pé, eu tenho te dado. E aí tem gente que diz, não, se Deus falou que onde eu colocar a planta do meu pé, Ele tem dado para mim, eu vou sair pisando em tudo quanto é lugar, que Deus vai fazer com que eu tenha tudo. Não, você tem que entender em que contexto Deus prometeu aquilo, para quem Deus prometeu aquilo, com que objetivo Deus prometeu aquilo, para que a gente não use, às vezes, as promessas de Deus como uma justificativa para fazer algo que Deus não disse, né, para nós. E a gente sempre corre esse risco.
Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, né, essas promessas de Deus e entender quais são as promessas de Deus que se aplicam para nós, né? Entender exatamente o que Deus prometeu para cada um de nós. Bom, mas eu queria avançar um pouquinho mais dentro da nossa lição, e eu fiquei preocupado com o tempo, né? E olha, já são 10h20, ainda tenho algumas coisas aqui para compartilhar com os irmãos. E eu queria falar, a gente é limitado pelo tempo, né? Olha só o exemplo prático. Sobre a lição 1, especificamente. Porque a lição 1, ela fala algumas coisas muito interessantes para a gente pensar nessa dinâmica a respeito das promessas de Deus. E eu disse que Deus, não existe limitação alguma para aquilo que Deus quer fazer. E o comentarista, ele faz uma distinção aqui, que é uma distinção muito interessante para nós. Ele fala que existem algumas promessas de Deus, que são promessas condicionais, e algumas que são promessas incondicionais. Como é que funciona isso? Existem algumas coisas que Deus prometeu que vão se cumprir independentemente de qualquer coisa. Doutrina de terça, a gente estudou sobre isso com o pastor Jeremias, né? Foi dito lá no final do dilúvio que enquanto houvesse mundo, as 4 estações existiriam. E isso independe de qualquer coisa. São promessas incondicionais. Discutíamos, inclusive, na aula de teologia, um assunto que vez ou outra surge, que é a questão da predestinação, né? Deus já determinou quem vai ser salvo ou não? Porque predestinação mexe com isso, com essa questão do incondicional. Alguém vai para o céu independente. Eu estou bem resumindo aqui, isso daria pano para manga. Mas assim, se a gente pegar, por exemplo, quando Paulo fala sobre o tema da predestinação lá em Efésios capítulo 1, ele diz lá que o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então é uma promessa incondicional no sentido seguinte, é assim que eu entendo esse texto. Aconteça o que acontecer no universo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está predestinada a ser conforme a imagem de Jesus lá na eternidade. Pode acontecer o que for, a igreja será salva. Isso é algo incondicional. A igreja será salva. Agora, quem faz parte da igreja? Aí é outra discussão. Mas a igreja, o grupo, está predestinado à salvação. E é algo que Deus determinou que funcionaria dessa forma, e pode acontecer o que for, vai acontecer. Você pode ter certeza absoluta que a igreja reinará com Cristo eternamente por toda a eternidade. É incondicional. Assim como o plano de Deus para Israel foi incondicional também. Qual era o plano de Deus para Israel? Que Israel traria ao mundo o Messias. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio da sua descendência eu vou abençoar o mundo todo. Israel traria o Messias ao mundo. E quando o Messias veio ao mundo, a maioria do povo de Israel não creu no próprio Messias. Mas olha que coisa, mesmo a maioria não crendo, o propósito de Deus se cumpriu. E Israel deu a luz ao Messias. O Messias, o próprio Jesus disse, né, a salvação vem dos judeus. É nesse sentido, de que a salvação, que é ele próprio, veio por meio dos judeus. Mesmo a maioria não crendo, ele cumpriu o propósito. É uma questão incondicional. Deus estabeleceu e o negócio vai acontecer independente do que seja. Deus vai tirar o povo de Israel do deserto. Pode vir o faraó com o coração duro, pode ter mar vermelho, vai acontecer, vai acontecer. Só que existem outros tipos de promessas que não necessariamente vão se cumprir, e não pela incapacidade de Deus. Mas não se cumprirão porque aquilo que eu falei lá no começo, porque a gente é limitado pelo tempo. E Deus, ele quer estabelecer um relacionamento conosco. E algumas coisas que Deus até quer fazer na nossa vida, não acontecerão, e não por culpa de Deus. Não acontecerão porque a gente não se abriu para aquilo que Deus queria fazer. Jesus disse que chorou sobre Jerusalém. E o que Jesus falou quando chorou sobre Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém,
quantas vezes Jesus, ele se apresentando ali como Deus, né? Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como a galinha junta debaixo das suas asas os seus filhotes, mas você não quis. Eu tinha planos para você, Jerusalém. Eu acabei de falar que o plano de Deus se cumpriu, eles trouxeram o Messias ao mundo. Mas o plano de Deus específico para Jerusalém é que as coisas acontecessem de outra forma. E não aconteceu, porque Deus não quis? Não, porque Israel não quis. E assim, são promessas condicionais nesse sentido, porque tem a ver com a nossa reação àquilo que Deus fala. E é o exemplo que eu digo, né? Alguém que começou a namorar, por exemplo, e está cheio de amor, cheio de paixão, e fala para sua namorada, olha, eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. E ele fala isso. E ele falou isso de verdade. E ele vai se empenhar para fazer com que aquilo aconteça. E ele vai fazer. No que depender dele, ele vai fazer. Mas aí, ela não quer. O que pode ser feito? Não tem o que possa ser feito. Não porque ele a enganou. Não. É porque não houve participação dela dentro do projeto. Então, assim, irmãos, Deus tem algumas coisas que Deus prometeu para nós que são coisas maravilhosas, mas são coisas que têm a ver com o nosso relacionamento com Ele. E se nós não respondermos ao relacionamento com Ele, essas coisas não se cumprirão. Então, essa é a condição, né? Não é uma condição que tem a ver com uma impossibilidade da parte de Deus. Porque aquilo, irmãos, Deus ele poderia nos obrigar a fazer determinada coisa. Deus poderia nos forçar a fazer determinadas coisas. Mas Deus não quer que a gente faça forçado. Ele quer que a gente faça baseado num relacionamento de amor com Ele. E se não há essa abertura da nossa parte, Ele não fará. Então essa é uma outra questão, uma condicionante que a gente precisa entender quando a gente vai estudar as promessas de Deus. Eu disse que toda a história bíblica depende, né, das promessas de Deus, mas dependem também da nossa reação às promessas de Deus. Abraão foi abençoado porque creu nas promessas de Deus. Se Abraão não tivesse crido, as promessas não aconteceriam. Eu lembro agora de um caso bíblico, todos nós falamos a respeito de Davi. Sabia que diz que Davi é o personagem humano mais citado do Antigo Testamento? Diz que o nome mais citado no Antigo Testamento de personagem humano é Davi. Davi é muito famoso e a gente conhece muito bem a história de Davi. Mas antes de Davi teve Saul. Né? E Saul também é conhecido, mas a gente quando vai falar de Saul, fala, mas Saul, ele tomou um caminho que não era para tomar. Tem um texto, eu não me lembro exatamente qual é o texto, mas tem um texto lá do Antigo Testamento que fala de Saul, onde Deus diz para Saul, Saul, era para a sua geração ser abençoada, era para a sua geração reinar por muito tempo em Jerusalém. Quando Deus escolheu Saul, Deus escolheu Saul e pretendia, de fato, abençoar a descendência de Saul. Mas em determinado momento, Saul não quis. Né? Então veja, tem um projeto de Deus, mas às vezes esse projeto de Deus vai depender da nossa reação. É o mesmo caso lá do Jeroboão, quando Deus escolheu Jeroboão para ser rei das 10 tribos, foi dito isso para Jeroboão. Deus fez uma proposta para Jeroboão, disse, eu abençoarei você, você vai ser um rei aprovado por mim. Passou alguns meses, ele constrói os 2 bezerros de ouro, e aí o projeto foi para o espaço. O plano que Deus tinha para Jeroboão não se cumpriu por conta disso. E aí, irmãos, eu acho que cabe a cada um de nós irmos aplicando isso para a nossa vida. O plano de Deus para nós, a gente tem que se lembrar daquele versículo que está lá em Tiago, né? Bem sei eu, os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de bem e não de mal. Para todos nós aqui, Deus tem um plano que é um plano de bênção.
Não estou falando que é necessariamente um plano sem problema na vida toda, mas assim, é um plano que envolve a nossa íntima e sincera comunhão com Deus. Uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida pensando no invisível, entendendo a profundidade do reino de Deus. E esse é o plano de Deus para todos nós. Só que depende da nossa resposta àquilo que Deus falou. E é o condicional, né? o condicionante. Eu queria agora, irmãos, caminhando aí para a nossa última parte, falar desse texto que foi escolhido pelo nosso comentarista, de Isaías 55, que ilustra muito disso que eu falei a respeito das promessas de Deus, a respeito de como nós devemos nos relacionar, né, com as promessas de Deus. E aí eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Isaías 55, porque na leitura bíblica em classe começa no versículo 6, mas eu queria voltar um pouquinho, voltar no versículo 1. Pastor Edson. A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de, para terminar isso que o pastor Maxwell disse sobre Saul, está aqui em 1 Samuel 13, no versículos 9, 10, mas eu quero ler o versículo 13, que justamente fala o que o pastor disse, né? Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre. O plano de Deus com Saul era de longo prazo, mas a resposta dele ao plano de Deus fez com que o plano de Deus para ele fosse de curto prazo. Então, aí alguém pode dizer, e Davi não ia aparecer na história? Não, aí a gente não sabe como que seria o futuro e tal. O que, de novo o que eu falei, a gente tem que ser até o que Deus disse. E o que Deus disse aqui para Saul é que o reino dele seria confirmado para sempre. Teria a ver com os descendentes de Saul de alguma forma. Não teve porque, e de novo, não por uma falta de compromisso da parte de Deus, mas por falta de um compromisso da parte de Saul. Isso vale, irmãos, a gente está usando exemplos de pessoas que quebraram a aliança com Deus, mas o contrário também é verdade. A gente sabe, por exemplo, do caso de Nínive, com o profeta Jonas que foi pregar a destruição de Nínive, e o que Deus tinha falado. Deus falou que ia destruir Nínive. Só que no meio do caminho houve uma mudança de postura por parte de Nínive e um sincero arrependimento. E aí a Bíblia usa a expressão arrepender. Deus se arrependeu. Isso gera um debate lá na aula, o irmão da teologia, gera um debate na aula de teologia, mas Deus se arrependeu. O que o texto está dizendo é o seguinte: Deus é tão amoroso que quando ele viu uma mudança de postura por parte de Nínive, ele falou, vai ter uma mudança de postura da minha parte. Não porque eu estou sendo infiel, mas porque eu estou sendo fiel ao meu amor por toda a humanidade. E o Antigo Testamento mostra isso o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Pessoas que não tinham nada a ver com a nação de Israel, que demonstraram algum interesse em estabelecer algum tipo de relacionamento com Deus. Teve Ruth, que a gente estudou no trimestre passado, foram incluídas. Então isso também é verdade. Uma mudança de postura nossa pode fazer com que os planos de Deus, não é que mudem, mas para que o plano de amor de Deus se estabeleça e se cumpra na nossa vida. Isso é uma palavra de esperança para nós, né, irmãos? Não existe pessoa que não tenha condições, né, de ficar longe de Deus, ou melhor, que não tem condições de se aproximar de Deus. Ou qualquer pessoa que demonstrar interesse em se aproximar de Deus de forma sincera, terá lugar para ser recebida no seu colo. Essa é a mensagem bíblica. E essa é uma promessa de Deus também. Mas vamos então para Isaías, capítulo 55, que nessa última parte eu gostaria de falar sobre esse texto, até porque é o texto que foi escolhido aqui pela CPAD, para ilustrar a primeira lição, porque tem muitas características a respeito das promessas de Deus que aparecem neste texto. Mas como eu falei, vamos acompanhar na Bíblia, porque é Isaías capítulo 55, e a ideia
começa já lá no versículo 1. Primeiro, a gente tem que entender esse contexto, né, de Isaías capítulo 55. O livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. Até o capítulo 39, o livro de Isaías ele tem uma mensagem mais dura, uma mensagem de juízo. E quando você começa a ler Isaías a partir do capítulo 40, a partir do capítulo 40 é uma mensagem de mais esperança, né, que começa a ser trabalhada a partir do capítulo 40. Porque, por mais que nós entendamos que foi uma mensagem transmitida pelo profeta Isaías, dentro do seu período de vida, essa mensagem ela foi aplicada bem lá na frente, quando o povo de Israel foi para o cativeiro, depois ele iria para o cativeiro, e essa mensagem fez muito sentido para esse povo que estava lá no cativeiro, num contexto em que eles achavam que toda a esperança estava perdida. Então imagina Israel nessa situação, achando que toda a esperança estava perdida, que a nação tinha se acabado, de que não havia mais esperança alguma para eles. Então vem uma série de promessas de Deus, e Isaías do capítulo 40 até o final, cheio das promessas de Deus, Deus prometendo a restauração para o povo. E no capítulo, 2 capítulos antes, tem Isaías 53. Isaías 53 é um capítulo muito conhecido de todos nós, que fala sobre o sofrimento do servo do Senhor, né? Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 53, fala que o servo do Senhor, que sofreria, traria a salvação, traria a restauração. Então essa é a promessa. E o capítulo 55 está dentro desse contexto. Então o tema geral, né, é esse tema de um Deus que restauraria a nação de Israel e que traria salvação a todo mundo. Então é um capítulo assim, são capítulos que falam de muita esperança. E então são capítulos que falam a respeito das promessas de Deus. E aí como que começa, ó, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 1. Veja só, é Deus que está prometendo. E olha como que o capítulo começa. Ele começa dizendo o seguinte, não sei se é possível reproduzir aí o texto no telão, mas Isaías 55, 1 diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha só como que esse texto aqui começa. Uma característica aqui da promessa de Deus. Por que ele diz? Olha, vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai. Ele está se dirigindo a um povo que não tinha mais nada para oferecer. Sendo que no passado, era um povo que a parte rica do povo se gabava de ter muito dinheiro, de ter muita força e tal, e achavam que por conta do seu dinheiro poderiam fazer tudo. Aí Deus está dizendo aqui para o povo, tanto para aqueles que se gabavam pelo dinheiro, quanto para aqueles que não tinham dinheiro. Ele diz, o que eu vou prometer para vocês não tem nada a ver com o dinheiro de vocês. Então, aquele que acha que tem dinheiro e que pode ter algum benefício porque tem dinheiro, o que eu vou prometer para vocês não tem nada a ver com o dinheiro de vocês. E para aquele que não tem dinheiro e que acha que nunca poderá ser abençoado porque não tem nada para oferecer, também. Ele diz, o que eu vou dar para vocês não depende do dinheiro de vocês. Quer vocês tenham, quer vocês não tenham. Eu vou oferecer algo que é algo de graça. Por isso que ele diz, aquele que não tem dinheiro, vinde e comprai vinho e leite. Vinho está falando de alegria, o leite está falando do sustento do dia a dia. E ele diz, eu vou oferecer uma coisa que tem a ver apenas com a minha capacidade de suprir vocês. E aí, irmãos, que a gente entende uma característica da promessa de Deus. A promessa de Deus não se baseia nos nossos esforços humanos. Aquilo que Deus nos promete é algo que só Ele pode fazer. Por isso que as promessas de Deus, irmãos, não têm a ver com a manipulação humana. Tem gente que acha que as promessas de Deus é uma listinha que está lá na Bíblia, que a gente pode ir manipulando conforme a gente quer, né?
ó, Deus falou isso aqui, Deus falou aquilo lá, então eu escolho essa para se cumprir, essa daqui eu não escolho e tal. Não é assim. Promessa de Deus tem a ver com o relacionamento que a gente estabelece com Deus, e é algo que somente Deus é que pode fazer por nós. E a gente vai estudar isso. A promessa da salvação. Nada que a gente possa fazer é o suficiente para que a gente alcance essa promessa. A gente pode falar, somos pentecostais, a gente pode falar da promessa do batismo com o Espírito Santo. Nada que a gente possa fazer pode fazer com que o Espírito Santo veja sobre nós. A gente clama e é por conta da misericórdia de Deus que Deus manda o seu Espírito sobre nós. A gente vai ter uma lição sobre a cura divina. Deus cura a gente, sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia, é a sua graça. Então as promessas divinas, irmãos, elas estão baseadas na graça, na misericórdia de Deus, não nos nossos esforços humanos. E eu acho interessante que esse texto aqui de Isaías 55, né? Ele diz, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja só que coisa interessante, né? Isso aqui é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Né? A gente entender que quando a gente se aproxima de Deus e a gente crê na promessa que Ele fez, irmãos, a promessa de Deus para nós vai ser boa, perfeita e agradável. O que isso quer dizer? Tem gente que já se decepcionou com tanta gente. E sabe quando a gente chega num ponto que a gente fica até meio com o pé atrás de confiar em alguém, porque a gente já passou por tantos problemas? Tem gente que acha que vai ser assim com Deus. Tem gente que quando começa a se aproximar com Deus, se aproximar de Deus, fica com o pé atrás. Será que Deus tem boas intenções para comigo? Será que Deus de fato quer me abençoar? E aí vem a palavra de Deus, a promessa de Deus que diz, né? Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Qualquer pessoa que se aproxime de Deus com sinceridade pode ter a certeza absoluta que o que Deus quer para nós é o bem. Deus não é alguém que tenha segundas intenções com a gente. Deus vai me aproximar dele, mas quando eu estiver próximo dele, ele vai me condenar. Não, o caminho que Deus abriu para nós é um caminho que leva ao coração do Pai. Ninguém que se aproxima de Deus ache que Deus está aproximando ele porque quer fazer algum mal na sua vida. Pelo contrário, Deus quer que a gente se aproxime dele para que a gente o conheça melhor. É assim, né? Eu lembro sempre, quando falo disso, de Martinho Lutero. Diz que o Martinho Lutero ele era um personagem que cresceu numa família muito rígida. E a visão que o Martinho Lutero tinha de Deus era uma visão de um Deus extremamente vingativo. Ele achava que Deus era alguém que ficava olhando para ele, esperando o mínimo deslize para castigar. Martinho Lutero achava que Deus olhava assim e estava esperando o Martinho pisar fora da faixa, sabe? Esperando o momento que ele ia cometer um deslize para Deus ir lá e aplicar a sua justiça. E aí o Martinho Lutero, no decorrer da sua vida, ele descobriu que não. Deus não é aquele que está esperando o mínimo deslize nosso para nos castigar. Deus é aquele que está olhando para nós esperando a mínima expressão de arrependimento para que Ele possa nos trazer a sua presença. É igual a parábola dos 2 filhos, né? A parábola do filho pródigo. O pai que quando viu o filho lá longe, foi lá e o abraçou e o recebeu. Mas o filho fez um monte de coisa errada, sim, ok. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não vai nos corrigir, não é isso que eu estou querendo dizer, Deus nos corrigirá, e justamente porque Ele nos ama. Mas eu estou querendo dizer que todo aquele que se aproxima de Deus pode crer, confiar que Deus tem boas intenções para com você. Não ache que Deus está com uma segunda intenção. O propósito de Deus para a sua igreja é bom. O final lá é que a gente reine com Ele por toda a eternidade. Por isso que Ele diz, vinde,
Você pode confiar em Jesus, não vai fazer nada de mal com você, ele vai estar com você quando você tiver problemas, enfim. Por isso que ele diz, vinde às águas. Então descanse na presença de Deus. Mas outras duas coisas que eu queria falar aqui para a gente caminhar aqui para a conclusão. Ainda continuando em Isaías, capítulo 55, ele diz aqui no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando as firmes beneficências de Davi. E como que a gente se apropria, né, dessas promessas de Deus? Deus está oferecendo aqui algo bom, algo maravilhoso para o seu povo. E o que o povo deveria fazer? Aí entra assim no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. A promessa de Deus muda a gente, irmãos. Quando a gente entende o que Deus prometeu, e Deus prometeu algo maravilhoso aqui para o povo, a restauração, e Deus está dizendo, quando você crê na minha promessa, a minha promessa de restauração, essa promessa vai mudar você. O homem vai deixar o seu mau caminho, sabe? A promessa de Deus nos muda. Por isso que eu falo, a promessa de Deus envolve relacionamento com Deus. E isso acaba provocando a nossa mudança de vida, a nossa transformação. E por isso que é a promessa de Deus. Porque se fosse depender da gente, a nossa transformação, ela nunca aconteceria. Por isso que Deus promete que a gente se aproxime dele e ele próprio vai nos ajudar nessa transformação de vida. E a última coisa que eu queria destacar é isso. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? E aí a gente entra no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Esse versículo, ele está dizendo o seguinte, irmãos. Como é que Deus vai fazer para fazer cumprir-se a sua promessa? E aí isso não depende de nós. O jeito como essa promessa vai se cumprir depende única e exclusivamente de Deus. E quando o profeta está dizendo aqui, Deus está falando por meio do profeta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é que às vezes a gente acha que Deus vai fazer as coisas de determinada forma, por determinado caminho. Por exemplo, eu disse que esse texto aqui de capítulo 55 tem a ver com o 53, que fala lá do sofrimento do servo do Senhor. E assim, esse texto, irmãos, do Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que dele nos agradássemos. A gente sabe hoje que é referente a Jesus, que Jesus cumpriu essa profecia. Mas por muito tempo esse texto não foi compreendido. Tem até uma passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos que alguém questiona esse texto, né? O eunuco pergunta, de quem que o texto está falando? O profeta está falando de si mesmo, está falando da nação de Israel, está falando de outro. Muitas pessoas não compreendiam direito esse texto. E aí, quando Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, acho que é Deus olhando assim para a nação de Israel e fala, talvez vocês não tenham nem entendido a profecia anterior. Como é que eu vou fazer ela se cumprir? Não é do jeito que vocês acham. Eu vou fazer a minha palavra se cumprir do meu jeito, usando caminhos que vocês sequer imaginam. É isso. A forma como as promessas de Deus vão se cumprir depende do seu poder, dos caminhos que Ele estabeleceu para que elas se cumpram. E eu acho assim interessante porque tem uma metáfora que é muito bonita nesse texto que está no versículo 10, que diz que assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu acho essa metáfora muito bonita, e eu termino falando a respeito disso, porque ele diz que assim como a chuva, né, molha a terra e cumpra o seu propósito, eu fiquei pensando justamente nisso, irmão, no caminho da chuva. Imagina a gota
de chuva, a gota de água que cai de uma nuvem. Imagina o caminho que essa gota percorre. Cai na terra, e às vezes quando cai no asfalto, aí ela vai deslizando, passa por um caminho, passa por outro, e aí quando chega lá na frente, encontra um pouquinho de terra, vai na terra, e aí ela vai para dentro da terra, encontra com uma semente, dali a pouco essa água evapora, tal, e a semente brota. Deus está falando, a minha palavra é assim. Ela vai encontrando caminhos no meio dos corações dos homens. E às vezes vai ser só lá na frente é que ela vai se cumprir, mas ela vai se cumprir em algum momento, por meio dos caminhos que eu estabeleci. Às vezes Deus fala uma coisa, irmãos, não se cumpre de imediato, mas é qual o caminho da gota da chuva. Ela vai deslizar, às vezes a gente acha que aquela gota de chuva vai evaporar, e não evapora. Ela vai caminhando, dali a pouco encontra um pouquinho de terra, e lá no meio da terra tem uma semente, e depois lá na frente é que a gente vai ver o resultado daquela água da chuva que caiu. E ele diz, a palavra não vai voltar vazia. Tem um monte de coisa, irmão, que tem a ver com as promessas de Deus, que Deus ainda vai fazer. A gente está no reino de Deus, mas o reino de Deus ele ainda não se cumpriu em toda a sua plenitude. E aí a gente pensa, como que vai ser? Como é que vai ser a volta de Jesus? Como é que Deus vai estabelecer o seu reino na terra? E esse texto está falando sobre isso. Fique tranquilo, a minha palavra vai se cumprir de uma forma ou de outra. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito. Como ela vai se cumprir, irmãos? Não é função nossa. A nossa função é crer no que Deus falou. Como vai fazer? Eu costumo dizer que quando Deus falou para o profeta Ezequiel, profetizar sobre o vale de ossos secos, ele só disse, profetiza sobre os ossos secos. Deus não mandou Ezequiel ir lá montar os ossos. Sai lá e vai lá, igual quebra-cabeça, liga um osso no outro. Isso não é a sua parte, Ezequiel. Sua parte é crer no que eu mandei você falar. Como vai acontecer é comigo. E esse texto de Isaías está falando nisso. A nossa responsabilidade é crer na promessa de Deus. Como a promessa vai se desenvolver, como Deus vai fazer para que ela se cumpra, isso é a parte que Deus graciosamente e amorosamente vai fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Espero que esse panorama aí nos ajude no decorrer desse trimestre. Eu sei que pode ter ficado muitas dúvidas, e aí tirar as dúvidas a partir do domingo que vem. Pegue lá no pé do seu professor, que aí as dúvidas todas que eu plantei, o professor no decorrer aí do trimestre vai sanando aí com os alunos nas aulas desse trimestre. Mas que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado.